Olá pessoal, muito bom dia. Aqui é o Guilherme Almeida, eu sou economista-chefe da Federação do Comércio. Hoje a gente vai bater um papo com o Fernando Passalio, né? Estou só aguardando alguns minutinhos para o pessoal entrar, dá tempo de todo mundo se acomodar aí na nossa live. Espero que todos estejam bem aí nessa quarentena, com saúde. Hoje a gente vai discutir o plano do governo, né, um projeto do governo Zema, que é o Minas Consciente. Né? Para isso nós convidamos o Fernando Passalio, ele que é secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico aqui de Minas Gerais. Ele vai discutir alguns pontos específicos desse projeto e também, né, como não poderia deixar, como economista, vamos discutir um pouco também sobre a economia mineira, os rumos da economia, outros projetos que o governo também tem em pauta desde o ano passado, que é o Minas Livre para Crescer. Hoje nós estamos em uma situação muito delicada, onde se discute a questão sanitária, a questão de saúde e a questão econômica. Nós vimos essa crise da saúde, essa crise sanitária no mundo inteiro, essa pandemia se alastrando, e a preocupação, a princípio, nós estávamos muito voltados para a questão da saúde, o que é muito importante. Porém, gradativamente, a gente observa uma deterioração dos indicadores econômicos. E aí surge essa segunda preocupação, como lidar com esses dois pontos muito graves, em termos sociais e econômicos, ao mesmo tempo no mundo inteiro. Então, o que se desenha no cenário é um desafio muito grande para toda a sociedade, para todos os agentes econômicos, sejam eles a população, consumidores, o cidadão de uma forma geral e as empresas por outro lado. Nós temos aí caracteristicamente as empresas brasileiras, mais de 90% são caracterizadas como micro e pequenas empresas, possuem aí um baixo poder de barganha junto aos fornecedores, um fluxo de caixa mais apertado, e esse período está se mostrando um desafio, Muitas, inclusive, já sucumbiram a esse período. Nós acompanhamos periodicamente em indicadores, Nós temos, por exemplo, indicadores da própria FEComércio, por meio aí das suas pesquisas, e divulgou ontem e hoje alguns indicadores do setor terciário já evidenciando essa queda abrupta. Para se ter uma ideia, o turismo já apresentou uma queda aí de 30%, e as empresas acabam sentindo esse impacto. E hoje convidei aí o nosso amigo Fernando Passalio, ele que é secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico aqui do estado de Minas Gerais. Agradeço muito a participação do Fernando e do governo do estado em aceitar esse nosso convite para conversar aí conosco hoje sobre esses projetos capitaneados pelo estado e que foi feito a diversas mãos, a diversas cabeças, justamente porque o momento ele exige essa cooperação do poder público, das entidades privadas e de toda a sociedade. Então, hoje, para Obrigado. enriquecer essa pauta, a gente trouxe aí o Fernando. Bom dia, Fernando. Obrigado aí por aceitar o nosso convite. Obrigado, Guilherme. Obrigado a todos vocês aí que estão nos assistindo agora. É um prazer e uma honra enorme poder participar dessa live. A FEComércio é uma grande parceira nossa e para a gente vai ser uma excelente oportunidade de poder tirar dúvidas, de poder explicar como é que funciona o Minas Consciente e de trazer novidades também aí, que a gente tem algumas para falar aí durante a live. Show de bola. Todo mundo está conseguindo nos escutar bem? Meu áudio está ok, do Fernando está ok? Vocês estão conseguindo? Deem um joinha aí nos comentários, só para eu saber se está tudo procedendo da melhor forma. Acredito que as informações que serão aqui repassadas são muito ricas para todos os interessados, principalmente os empresários que nesse momento aí estão com essas dificuldades em manter as suas atividades no dia a dia. Então, começando, Fernando, eu acho que a gente pode, primeiro, antes de entrar especificamente na pauta do Minas Consciente, cujo slogan é Retomando a Economia do Jeito Certo, o que o Estado, o que o governo, o que você aí no âmbito da Secretaria de Desenvolvimento, como vocês enxergam a economia mineira hoje?
né, em termos de desenvolvimento, em termos de continuidade da atividade produtiva. O que você enxerga hoje no cenário e que levou, né, o governo a pensar aí nesse projeto? Bom, obrigado pela pergunta, viu, Guilherme? Porque é importante é muito importante esse alinhamento com as entidades do que a gente espera, né, desse cenário econômico. Primeiramente, nós tivemos um baque muito forte com o corona. Não havia previsão, não havia nenhum tipo de, de predisposição para um tipo de atitude, um tipo de ação, tanto do governo estadual quanto federal, e com certeza as inúmeras prefeituras do país, todas as 5.570 prefeituras. No carnaval, que foi ontem, não se imaginava que estaríamos nessa posição hoje. Nós tínhamos bons ventos vindo em direção ao aspecto econômico no país. E esse baque, este sim, a gente pode dizer de dimensão global, veio e pegou toda a sociedade sem estar preparada para isso. A economia vinha numa crescente, tínhamos sim alguns desafios, mas a gente tinha uma certa estabilidade do dólar, né, naquele patamar entre 4 e 4,15, algumas oscilações aí, né, devido às crises políticas que estas sim assolam o país desde o início desse governo federal. E acho que o mercado estava começando a aprender a conviver com isso. Com essa questão do corona, a gente viu que eu acredito que boa parte da crise econômica que a gente está vivendo é ainda por questões políticas. Nós temos o corona sendo um dos grandes calvários da atividade econômica, no sentido que o lockdown que nós tivemos em março, e que eu ainda considero que nós estamos, sim, né, num processo de reabertura ainda gradual e responsável, mas tudo isso corrobora para essas oscilações. Tivemos ontem, por exemplo, dois escândalos, duas notícias, né, uma envolvendo os Estados Unidos e outra envolvendo o aspecto político no governo federal, e isso deu aquela oscilada nos mercados. Os mercados estão muito sensíveis, tanto à questão do corona, quanto à questão da questão política brasileira. A secretaria continua funcionando, nós estamos muito atentos, né, o governo todo está muito ativo a isso, está muito atento a isso. Nós fizemos um trabalho, vimos desenvolvendo um trabalho muito bacana no sentido de desburocratizar, de ouvir o setor produtivo. Quero até reforçar aqui o convite para que a FEComércio participe do Minas Livre para Crescer. Nós precisamos da força dos sindicatos do comércio para nos ajudar a tornar o Estado mais fácil para o ambiente empreendedor. Então, eu queria aproveitar a oportunidade, Guilherme, né, você acompanha aí no Fórum da Microempresa há vários anos, que a FEComércio possa nos trazer as contribuições. A gente tem ansiedade por recebê-las da FEComércio, porque a gente considera ela crucial, fundamental nesse processo de construção das agendas. O Estado abriu essa possibilidade de construir a agenda política e econômica ouvindo quem mais entende disso, que é quem está no front, no dia a dia, que são vocês, empresários. Então, passem para a gente isso. O Minas Livre está disposto a construir uma agenda, ouvir das entidades. E isso tudo nós vamos construir. Várias coisas já foram feitas, redução do preço do gás, tanto do gás industrial como do GNV também. Isso acaba ajudando, né, os frotistas, acaba ajudando na redução dos fretes e por aí vai. Tivemos ações também com a CEMIG, com a Copasa, e inúmeras outras envolvendo o BDMG. Né, o BDMG bateu um recorde de liberação de crédito no último mês, né, quase 200 bilhões, 200 milhões, 193, se não me engano. E isso tudo
corrobora para uma demonstração de proatividade. Nessa crise, o Estado tem que fazer valer a sua posição do poder de articulação. E o Minas Consciente é um produto disso. O Minas Consciente é uma forma de nós trazermos uma demonstração de reação do Estado, dando essa opção às prefeituras que queiram uma alternativa de retomada gradual e responsável das atividades. Entendi. Aqui, antes de eu fazer um parecer, só dar um toque, eu estou escutando o Fernando de forma meio picada, então, se em algum momento eu repetir alguma coisa que ele falou, né, o áudio dele está chegando cortado aqui para mim, mas parece que vocês estão escutando perfeitamente. Né? Então, continuando a nossa discussão, né, o Minas Consciente, então, ele foi feito, né, com esse escopo, com esse objetivo aí de buscar um caminho, né, para a atividade econômica aqui no Minas Gerais, sem negligenciar as duas pautas, né, a pauta econômica e a pauta da saúde. Por isso que a gente teve aí, né, no próprio escopo do projeto, a participação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e a participação da Secretaria da Saúde, com o apoio, naturalmente, das contribuições, né, das entidades que representam aí o setor empresarial, sociedade civil, né, a federação, né, com seu papel, juntamente aos sindicatos, contribuiu com informações, com dados, com pareceres regionais, né, cujo escopo é muito importante nesse debate. E eu tenho aqui algumas perguntas, né? Quem nos está assistindo pode elencar suas perguntas aqui também, né? Vamos respondê-las na medida do possível, a gente tem aqui o tempo de 1 hora, mas eu tenho algumas perguntas e eu acho que para a gente já contextualizou a formação aí do Minas Consciente, certo? O que levou a esse projeto, e eu acho que agora a gente pode entrar no escopo do programa em si, né? A gente tem no cenário um desafio, não só aqui para o Estado, mas mundial, mas falando especificamente do programa Minas Consciente, né? Qual que é a proposta? A proposta dele, ao nosso entendimento, e aí o Fernando pode confirmar isso, é trazer a atividade econômica uma nova normalidade, ou seja, que as atividades econômicas possam retomar as suas atividades gradativamente, observando, obviamente, o que é disposto em termos da pasta da saúde, das recomendações da OMS, para que essa retomada ela não provoque, né, algum efeito adverso e lá na frente a gente precise reverter isso. Eu queria que você falasse do princípio, né, do surgimento desse programa. Como é que ele foi elaborado? Ele contou com participações de equipe técnicas? Ele teve algum exemplo, alguma inspiração, né, em algum país ou em algum estado? De onde que surgiu esse pontapé inicial? Né? Qual foi aí o ponto de para a elaboração desse programa? Vamos lá. Primeiramente, nós tínhamos que ter a consciência do problema que a gente está vivendo. Então, é um problema sério de saúde pública, de risco de morte. As pessoas, né, a construção desse programa se deu em meio àquela coisa da Itália morrendo 800 pessoas por dia. Isso tudo com impacto muito forte, as pessoas sofrendo muito com a situação na Europa, como se tivesse vindo um meteoro, né, fosse cair um meteoro na Terra e a gente ali se preparando para aquele impacto do meteoro. O Brasil dando ainda aquele respiro, que a coisa não tinha chegado, ainda não tinha chegado, mas a gente estava ali escolhendo as armas para essa guerra. Então, o secretário Cássio Azevedo, que é o secretário de Desenvolvimento Econômico, encomendou-nos que fizéssemos um programa que pudesse trazer a harmonia entre a saúde e a economia dentro de um propósito único de salvar vidas. Salvar vidas pela saúde, propriamente dito, e salvar vidas pela manutenção, mesmo quem for cobrando, de uma economia. Então, esses foram os ingredientes. Foi isso que foi
essa foi o norte que nós tivemos para a construção do Minas Consciente. Então, há várias mãos, juntou, né, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e a Secretaria de Saúde, juntou nessa ação e nós construímos o Minas Consciente. A inspiração do Minas Consciente foi meio da necessidade mesmo. A gente não tinha um caso, um paradigma para fazer, tanto que o Minas Consciente não tem outro programa igual. Agora que o Rio Grande do Sul lançou um programa parecido, que bom, benchmarks estão aí para serem utilizados mesmo, e a gente espera, no mesmo sentido que eles aprendem com a gente espera aprender com eles também. Todo mundo está nesse mesmo processo, procurando melhorar e atender melhor a sociedade. Então, nós estamos fazendo esse processo no sentido de liberar aos poucos e de forma regional. Outra premissa, Guilherme, é que o estado de Minas não é um estado homogêneo. Então, como Minas são várias, nós não podíamos ter um programa linear para um estado que não é linear. Então, nós tomamos o cuidado de fazermos uma ação ponto a ponto. A saúde, que é importantíssima, protagoniza o Minas Consciente ao lado da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, nos juntou conosco no sentido de fazermos uma espécie de classificação dos setores da economia. Então, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico classificou os segmentos econômicos por impacto na crise. Quanto mais o segmento foi impactado na crise, mais ponto ele ganhou. Importância na cadeia produtiva. Sem aquele segmento, a cadeia morre, a cadeia vive, a cadeia tem alternativas. Então, isso foi pontuado também. Outra questão que foi importante é o número de empregos que aquele setor gera. Isso foi fundamental no processo de classificação. E depois os aspectos arrecadatórios também, né? Qual é o impacto fiscal de manter aquele segmento fechado. Lembrando que, se o segmento não funciona, não há arrecadação, e tanto os municípios, como o Estado, como a União, precisam dos impostos para prover a sociedade de bens e serviços que ela precisa. Seja o combustível da viatura policial, seja o pagamento do médico que vai atender os doentes. Então, o aspecto fiscal, arrecadatório, também foi considerado. Então, diante dessas questões econômicas, nós fizemos a classificação e passamos para que a saúde faça a classificação em termos de saúde. A saúde foi uma grande parceira, como disse, encabeçada aí pelo secretário Carlos, fez uma classificação também de 5 itens, e os itens da saúde tiveram peso dobrado aos itens do desenvolvimento econômico. Com isso, a gente deu a roupagem, a engrenagem necessária para que esse programa parasse em pé. Então, quando a gente tem a classificação dos rankings, nós tiramos os essenciais e chamamos os essenciais de onda verde. O que é a onda verde? O município que aderia ao Minas Consciente, a onda verde são aqueles segmentos que precisam estar funcionando, porque a sociedade depende dele para a manutenção básica das funções do dia a dia. Então, nós tivemos a onda verde sem classificação, porque são essenciais. Depois da onda verde, nós montamos a onda branca, a amarela e a vermelha, por grau de baixo, médio e alto risco, respectivamente. A onda branca é a onda que, a partir do momento que a gente abriu a verde, o próximo passo daquela região, daquele município que aderiu ao Minas Consciente, é ir para a onda branca. E como é que dá essa ida para a onda branca? Se dá por meio dos boletins epidemiológicos. Então, nós temos os boletins epidemiológicos, que são regionais. Então, a saúde vai falar, na região noroeste, na região nordeste, por exemplo, pode ir para a onda branca. Então, todos os municípios da região noroeste que aderirem ou que aderiram ao Minas Consciente
vão poder, além de ter a onda verde, os segmentos da onda verde aberta, vão poder ter os segmentos da onda branca também abertos. Depois que uma cidade, que uma região tem uma onda liberada, seja ela branca, amarela ou vermelha, pular para a próxima onda vai levar o prazo, o interstício de prazo de 21 dias. Então, se eu abro a branca hoje no município X, esse município fica no mínimo 21 dias naquela onda para que a gente possa medir os impactos dessa abertura antes de caminhar para uma próxima onda. Então, o upgrade de onda se dá em 21 dias. Agora, se eu abrir a onda branca hoje, e daqui a alguns dias, uma semana, a gente vê, nós percebamos, com base no boletim epidemiológico, que isso tem que voltar, ou seja, tem que regredir de onda, isso pode acontecer diariamente. A regressão pode ser a qualquer momento. E a progressão a cada 21 dias. Então, na semana passada, nós tivemos 4 regiões no estado, a leste-sul, a centro, noroeste e nordeste, com a indicação de abertura da onda branca. Hoje, nós vamos reavaliar se as que estão na onda branca vão continuar até dar os 21 dias e poder ou não ir para a onda amarela, ou se uma ou outra região vai ter que retornar para verde. E daqui 21 dias, a partir da semana passada, as que passaram para branca podem ser que pulem para amarela ou para vermelha. Então, essa é a dinâmica do programa, com base nos boletins epidemiológicos, ou seja, disponibilidade de leitos, grau de contaminação, movimentação da curva de contaminação, né, disponibilidade de atendimento aos infectados, é que nós vamos falar se pode ou não abrir aquela onda naquela determinada região. Entendi. Eu estou vendo aqui algumas observações, algumas perguntas em questão da adesão do município. Né? É muito bem claro isso, pelo menos no próprio portal, nas políticas já elencadas, né, de que isso é um projeto do Estado para padronizar a retomada econômica nos diversos, né, nós temos aí 853 municípios no estado, mas fica a critério do prefeito adotar, seguir ou não essas recomendações. Eu vi aqui algumas observações, se o município não aderir a este projeto, ele tem lá autonomia para a decisão de retomada ou não das atividades econômicas. Como que é feito esse acompanhamento? O município, por exemplo, aderiu, ele comunica ao governo do estado, isso fica evidenciado para o empresário saber se ele pode ou não pode retomar a atividade econômica. Muitas vezes ele está inserido em um município aqui, por exemplo, vizinho à capital, e em outro município já liberaram a atividade econômica dele a retomar, mas na dele não. Como que ele tem esse conhecimento? Tem um portal que ele pode avaliar quais municípios já tiveram retomada da atividade econômica, se existem prazos envolvidos para isso, como que dá essa dinâmica da parte de ciência da Se o município, o prefeito já abriu tudo, pode ser que o prefeito não queira aderir ao Minas Consciente, porque ele já está mais avançado do que o programa orienta. Sim. A decisão é do prefeito. Mesmo o prefeito já tenha aberto tudo, ele pode escolher retroceder e seguir os caminhos do Minas Consciente. A decisão vai ser sempre do prefeito. Eu estou vendo algumas pessoas perguntando aqui, né, meu município já abriu tudo, como é que fica? Vai depender do prefeito. É o prefeito que escolhe. Nós, no dia 22 de março, soltamos, o Estado soltou no dia 22 de março,
a deliberação 17 do Comitê Extraordinário do Covid. A deliberação 17 trouxe nos artigos 6º, 7º e 8º o que deve fechar, o que pode abrir e o que deve abrir, respectivamente. Os prefeitos que quiserem podem aderir tanto à deliberação 17 quanto ao Minas Consciente. Eu, particularmente, acho o Minas Consciente mais fácil de compreensão né, por parte das prefeituras e por parte da sociedade. Porque quando o prefeito adere ao Minas Consciente, o empresário vai poder entrar no site, né, mg.gov.br/Minas Consciente, vai poder entrar lá nas ondas. Então, se o município dele está na onda branca, ele vai entrar no site, vai clicar na onda branca, vai ver os segmentos que estão autorizados a funcionar, vai clicar no segmento da empresa dele, vai abrir um PDF e nesse PDF vai ter toda a orientação para ele funcionar de forma responsável, de forma simples, uma linguagem bem tranquila. E a última página desse PDF é um cartaz que ele prega na porta do estabelecimento. Então, o consumidor, ao chegar naquela loja, naquele comércio, ele vai saber, porque tem que estar pregado na porta, ele vai saber quais são os procedimentos que devem ser seguidos dali para dentro para que ele tenha uma experiência de consumo responsável, uma experiência de consumo segura dentro dos protocolos OMS e Secretaria de Saúde e Ministério da Saúde. Então, o programa Minas Consciente, ele traz de forma mais completa como que as coisas vão funcionar, tanto para o prefeito, quanto para o empresário, quanto para o cidadão. Tanto que está organizado dessa forma no site Minas Consciente. Sim, bacana. Então, bem estruturado, né? Pensou-se no projeto na tríade, né? Setor produtivo, no cidadão e no poder público também. Uma dúvida que a gente recebe, que a gente até traz aqui também, é se, por exemplo, se essas definições, nós temos lá as ondas, a onda verde, branca, a onda vermelha, enfim, se elas são imutáveis, né? Por quê? Porque para criar-se o projeto, utilizou-se os pilares econômicos, aí lá nos pilares econômicos provavelmente tem alguns critérios de geração de emprego, de arrecadação fiscal, de impacto que esse segmento vem sentindo, né, com a pandemia e a paralisação das atividades, e no lado da saúde circulação de clientes, como que se comporta ali os trabalhadores dentro, né, do âmbito empresarial, e a dúvida hoje eu tenho um segmento que está categorizado na onda vermelha. Pode ser que daqui a uma semana, 2 semanas, ele venha para alguma categoria mais à frente, uma onda branca de repente, tem algum acompanhamento nesse sentido, porque os impactos eles vão sendo agravados, né? A cada dia que a gente passa com um estabelecimento fechado, e ele vai sentindo ainda mais. Vamos lá. A tendência maior é que haja um movimento contrário, né? Às vezes é muito mais fácil uma onda ficar menor do que ela ficar maior. Então, um segmento que está na onda vermelha, passar para branca, por exemplo, para verde, é muito difícil. Essa revisão dos dados ela é muito complexa, porque tem que haver fatos novos para que isso aconteça. E aí eu vou dar uma informação aqui, aproveitando a live, uma informação em primeira mão, que nós tivemos uma atuação muito incisiva, muito efetiva do pessoal das autoescolas, né, dos centros de formação de condutores, para ser mais tecnicamente correto, e eles nos apresentaram, né, uma atuação. Eu tenho aqui até falado muito com o representante, né, do segmento. É o Alessandro Dias, né, presidente do CFC. O Alessandro foi um guerreiro, apresentou para a gente informações, defendeu o setor e nós conseguimos rodar novamente os dados dos centros de formação de condutores. Ao rodar novamente com os dados que nos foi informado pelo Alessandro via FEComércio, então, assim, a FEComércio foi para a gente uma grande interlocutora desse processo,
né? O Alessandro, como dirigente da FEComércio, veio institucionalmente, e nós fizemos rodamos novamente a informação dos CFCs, e os CFCs oficialmente, estou aqui dando uma informação em primeira mão, saíram da onda vermelha e estão hoje na onda branca. Então, fica aí o comunicado, já podem considerar que vamos pedir para colocar hoje no site que os CFCs possam entrar na onda branca. Vamos também oficiar ao Detran para que nas regiões em que tenha o funcionamento dos CFCs, que os Detrans também voltem a funcionar. Essa articulação já vinha sido feita com o diretor-geral do Detran, o Cleverson, que também foi um grande parceiro, se sensibilizou com a demanda e se comprometeu a fazer essa abertura para e passo com os CFCs. Então, é mais uma prova de que quando a gente está junto com a sociedade, ouvindo a sociedade, dentro de critérios técnicos, científicos, estatísticos, que a gente pode, sim, rever posicionamentos e sermos mais assertivos para melhor atendermos a sociedade. Eu considero o setor de autoescola um setor muito importante para a sociedade para ficar fechado. Então, mas não foi essa minha opinião que fez a abertura acontecer. Foi a defesa técnica e embasada que a FEComércio, por meio do Alessandro, fez, que ensejou nessa mudança de onda. Não é fácil isso acontecer, mas para aquele que tem razão, com certeza vai sempre haver espaço para as revisões e para uma visão diferente aí da dinâmica do programa. Exatamente, né? Só para contextualizar, o Cipro CFC, né, o Alessandro Dias, presidente do Sindicato dos Proprietários do Centro de Formação de Condutores, eles, né, têm ali esse contato forte em termos técnicos, principalmente buscando informações que possam enriquecer o debate. E o Alessandro, ele tinha essa preocupação, né? O segmento já vinha sofrendo desde o início da pandemia, porque foi um dos primeiros segmentos a parar, justamente por conta da dinâmica, e ele veio trazendo essa preocupação. Então, a FEComércio, junto ao Cipro CFC, na figura do Alessandro, buscou embasar isso em aspectos técnicos, trazendo quanto que os centros de formação de condutores empregam, como é que é a dinâmica da atividade comercial, e conseguindo aí essa conquista, né, saindo da onda vermelha para a onda branca. Então, a gente pode ter aí um certo alento em primeiro momento, mas cabe destacar que a adesão, né, das prefeituras, ela também é fundamental, né, e cada um ali tem a sua dinâmica local, obviamente isso é estudado pelo poder público e cabe a nós, né, termos aí esse trabalho em conjunto. Bom, Fernando, você chegou a citar da figura dos protocolos. Essa era uma pergunta que eu tinha elencado, mas você já elencou para a gente aqui. Um município resolveu aderir ao Minas Consciente. O prefeito ele fez o estudo local e viu que esse plano se aplica ao município dele. Então, os segmentos X, Y, Z vão retomar a atividade econômica, o empresário ele tem a ciência disso, via algum decreto, via algum comunicado do poder público, e ele precisa acessar os protocolos. Você destacou que esses protocolos eles estão disponibilizados lá no site, né, do próprio programa, do governo do estado, e esse empresário ele faz a impressão desses protocolos, faz a impressão, na verdade, da última página das orientações para os seus clientes que adentram o estabelecimento, seguindo ali as diretrizes, né, as recomendações, principalmente vindas da pasta da saúde, para tocar sua atividade no dia a dia. Não é isso? Ou tem algum outro processo? Não, o procedimento é exatamente esse. O empresário, a partir do momento que a prefeitura aderiu ao programa, ele pode entrar lá no site, vai ter lá as guias prefeito, empresário e cidadão, ele entra na guia de empresário e ele vai ter lá, por ondas, os segmentos. Então ele vai lá na onda, vamos colocar, né, os centros de formação de condutores, por exemplo. Ele vai clicar lá, na onda branca. A partir de amanhã, vou pedir para colocar hoje, mas vamos considerar amanhã como prazo, centro de formação de condutores. Aí ele clicando em cima do segmento,
vai abrir automaticamente o pedido de download do PDF. A última página, a gente recomenda que seja pregado na porta do estabelecimento. Eu recomendo aos centros de formação de condutores, por exemplo, que mantenham uma cópia dessa última página dentro dos veículos também. Sim. Eu acho que seria bacana que os alunos, né, da aula prática de direção, por exemplo, tenham consciência do que o instrutor, como que o instrutor, como que a instituição deve manejar a situação ali para que a situação, a experiência de ensino ali, que é importantíssima, possa ser mais bem proveitosa, responsável e que possa haver a convivência da operação da atividade com essa pandemia. Então, o importante frisar que o Minas Consciente não flexibiliza o isolamento, o distanciamento. Ele simplesmente torna o convívio possível. Ele prova que é possível ter a harmonia entre economia e desenvolvimento econômico e saúde e essa convivência harmônica por meio dos protocolos. Seguindo o protocolo, ele pode ficar tranquilo que ele vai ter uma experiência segura de consumo do bem ou serviço que ali está. Tem uma outra guia também, que é a do cidadão. E a guia do cidadão, ele vai ter ali uma série, todos os protocolos também distribuídos, em que ele vai ter ali a consciência do que ele pode esperar ou não daquele estabelecimento antes mesmo de sair de casa. É importante que ele saia de casa de máscara, que ele tenha o álcool gel no bolso e outros procedimentos que vão estar listados nos protocolos. Então, ele não precisa saber do protocolo só quando ele chegar no estabelecimento. Ele pode se programar entrando no site em casa, hashtag fica em casa, ele pode fazer isso em casa, acessando lá o site Cidadão e saber o que aquele estabelecimento vai, como aquele estabelecimento vai atuar quando ele chegar lá para a experiência de consumo dele. Bacana. O Alessandro até deixou aqui, né, nos comentários o site, é o www.mg.gov.br/Minas Consciente, para quem quiser acessar os protocolos, naturalmente avaliar, né, todo o programa. Lá tem uma apresentação, eu já me deparei lá com o material muito bem explicado, diga-se de passagem, parabéns aí para a equipe. Acho que esse é um trabalho consciente, né, trazendo aí o nome do programa. O governo ele vai realizar aí um monitoramento, né, não só da adesão, né, eu comentei da adesão dos prefeitos ao programa, mas da retomada, né, da retomada econômica. Obviamente a gente tem alguns indicadores que já podem respaldar esse acompanhamento, por exemplo, arrecadação, né, geração de renda, geração de atividade econômica, né, em termos de PIB no local. Essas informações chegam para o Estado de forma indireta, mas existe algum meio direto que vocês estão fazendo esse mapeamento e controle dessa retomada, né, da atividade econômica, se o impacto ele está sendo efetivo, como é que está sendo esse acompanhamento via indicadores, ou ele ainda não começou? Sim, os indicadores são diários, tanto da epidemiologia quanto da questão econômica. O que está acontecendo, e que a gente está ajustando isso no programa, é que alguns municípios aderem ao Minas Consciente e não comunicam ao governo. Por isso que eu aproveito o espaço que está sendo dado aqui para que a gente possa equalizar isso. É importante que os prefeitos não só façam a adesão, não só adiram ao Minas Consciente, como também nos enviem o ofício, a minuta do ofício que está disponibilizado no site, junto com um decreto. O prefeito precisa decretar ou fazer uma resolução ou uma espécie de portaria. Ele precisa instituir o programa no município. Ele institui o programa, manda para a gente o instrumento de instituição do programa junto com o ofício e, a partir dali, nós vamos ter um programa, esse acompanhamento direto junto ao município. Importante também que, caso haja a mudança de algum protocolo, nós tenhamos a oportunidade de avisar ao município para que ele possa fazer valer aquilo a partir daquele momento no município. Então, tudo isso é importante, Guilherme, essa explanação aqui com a gente, para
que a gente tenha transparência nessa ação com quem está nos ouvindo agora. Eu estou vendo que a audiência está boa, né? São 140 pessoas, né, mais ou menos, que estão nos assistindo agora, e são, na sua maioria, formadores de opinião. Então é muito Exatamente. importante que essas pessoas possam levar essas informações aos prefeitos, né, às demais lideranças empresariais do município, e que a gente possa ter uma abertura, um diálogo aberto com essas prefeituras, no convencimento, na reflexão de que a adesão ao Minas Consciente só vem a ajudar os municípios nesse processo de retomada. Quem tiver dúvida também pode acessar o Fale Conosco no site também, e os prefeitos vão comunicar à secretaria por meio do e-mail minasconsciente@desenvolvimento.mg.gov.br. Esse monitoramento, Guilherme, que você falou, ele é feito, só que a gente ainda não tem informação, porque a gente precisa que os prefeitos nos comuniquem, de qual se ele aderiu ou não. Estamos tendo um apoio muito bacana da AMM, né? A AMM, Associação Mineira de Municípios, na pessoa do presidente Gilvan, tem sido uma grande parceira não só para divulgar, para ajudar a disseminação do programa, mas parceira para ajudar a tornar o programa melhor. Então, o Gilvan tem sido muito parceiro no sentido de dar sugestões, recomendações, ele conhece bastante, é uma pessoa muito experiente, tem nos ajudado muito. Então, isso tudo tem sido importante para a gente ter um programa mais redondo, que possa atender mais os anseios da sociedade e continuar preservando vidas. Volto a falar, né, o Alessandro, do CIPRO, CFC, foi um dos casos que a gente tem de sucesso, né? A pessoa que lutou ali, foi guerreiro, mandou para a gente as argumentações técnicas e, do ponto de vista técnico, foi possível fazer o atendimento. Exatamente, sempre olhando para essa parte técnica, né, que é importante, ainda mais em um momento como esse, onde se discute priorizar a saúde ou priorizar a economia. Na verdade, a gente tem que avaliar, né, os dois em conjunto, até porque se a gente tem uma economia muito deteriorada, lá na frente isso trará consequências para o lado social também, né? Então é importante a gente ressaltar esse ponto técnico, né, da utilização do embasamento em números, em dados de emprego, né, ainda que a gente tenha uma certa defasagem em termos de dados oficiais, mas sempre buscando, né, um exemplo são as pesquisas que a gente desenvolve justamente para embasar essa avaliação, né, muitos empresários aí contribuem com seu ponto de vista quando nós abordamos nas pesquisas que realizamos, pesquisas de impacto do coronavírus, pesquisas de confiança, de investimento, enfim. E gradativamente o que a gente veio observando nesse período da pandemia, principalmente ali março e abril, era uma queda na confiança, uma queda do investimento, uma queda no consumo, ou seja, dois pilares, né, para o desenvolvimento econômico. E eu acho que esse programa, ele traz uma luz a isso, ele traz aí um alento, né, em primeiro momento, justamente por possibilitar essa retomada sem negligenciar a área da saúde, que é aí a preocupação de muitos, né? Fernando, o Estado, ou você, né, na sua figura, vocês têm uma previsão, né? Obviamente isso é muito subjetivo, porque depende do ritmo, né, da pandemia, depende muito de se vai sair uma solução, uma vacina, algo nesse sentido, mas vocês trabalham com alguma previsão da economia do Estado voltar a funcionar em sua totalidade, na sua normalidade, ou vocês ainda estão trabalhando o próximo mês, verificando o que está acontecendo no Estado, o que pode ser liberado ou não, ou vocês já trabalham com uma perspectiva mais de longo prazo? Bom, quando se trata de coronavírus, a gente tem que trabalhar com todas as perspectivas. Então, nós temos parte da equipe já montando, né, os programas e as ações para o pós-Covid, e temos parte da equipe trabalhando o dia a dia. Então, nós temos uma série de ações sendo planejadas e executadas. Por exemplo, nada mais conveniente para o atual momento que a gente faça um trabalho de desburocratização das atividades empresariais do Estado. Eu acho que nunca se teve tanta consciência da importância de revisão de protocolos burocráticos perante o poder público. Então, para isso eu volto a falar do Minas Livre para Crescer e da importância
que nós damos a esse programa, porque ele visa aproveitar esse momento em que a gente está começando a rediscutir a sociedade. Eu acho que essa pandemia está dando um choque de cidadania às pessoas. E esse choque de cidadania vai ser importante também para a cidadania empresarial. É importante que os empresários façam valer sua voz, façam valer o espaço que possuem, para terem voz e vez. Eu falo que, né, por exemplo, esse exemplo que nós tivemos dos CFCs mostram a força que vocês têm e a oportunidade que este governo dá de ouvir as pessoas e de construir soluções que sejam condizentes com os anseios da sociedade, com responsabilidade, com critério, com tecnicidade e com meritocracia. Então, nós temos sobre todas as óticas, né? A equipe está trabalhando o pós-Covid, e a gente não sabe quando vai ser o pós-Covid, e como é que vai ser a retomada, como vai ser como os investimentos poderão acontecer. Então, tudo isso a gente está trabalhando em parceria também com a Assembleia Legislativa, por meio dos projetos de lei. Então, estamos tendo uma ação global, holística, aí, para acharmos as melhores soluções para a sociedade. E você muito bem destacou aí, né, do empresário fazer valer sua voz, e aqui eu destaco também a figura dos sindicatos, né? Muitos empresários, muitas vezes, sozinho, ele não consegue ali ter uma pauta, não porque ele não tem acesso, mas porque ele não tem com quem debater a sua ideia, não tem com quem compartilhar, não tem como fortalecer sua reivindicação. E o papel dos sindicatos ele é fundamental justamente nesse sentido, né? Junta, reúne ali em um ambiente uma pauta coincidente e leva isso ao poder público, né, desempenhando aí esse papel importante, como foi o caso do Cipro-CFC, mas nós temos aí os diversos sindicatos empresariais que atuam em todo o estado, juntamente com a FEComércio, para trazer, né, esse desenvolvimento para os segmentos e, consequentemente, para a economia e para a sociedade. E foi muito bom você destacar essa parte da desburocratização, né, aqui eu acho que a gente já está arrumando para o final da nossa conversa, é só 1 hora de duração, mas foi muito importante você tocar nisso, porque eu gostaria de tocar no outro projeto, né, do Estado, muito importante, tão importante quanto o Minas Consciente, que é o Minas Livre para Crescer. Né? Eu acho que muitas pessoas, muitos empresários ainda não têm a ciência desse projeto em questão. Eu gostaria só que você falasse brevemente sobre essa pauta, né, o que consiste o Minas Livre, qual que é o propósito e qual que é o benefício que ele pode trazer aí para o setor produtivo, né? Muitas vezes a gente já discutiu isso em âmbito interno, com sindicatos, com alguns comunicados e alguns materiais que já foram disponibilizados, mas para quem está aqui assistindo a nossa live, talvez essa informação também seja importante, né? Eu queria que você só desse uma palavrinha sobre o Minas Livre para Crescer, porque, na minha visão, pelo menos técnica, é um programa importante justamente por possibilitar um desenvolvimento sem burocracia. Exatamente. O Minas Livre para Crescer é um programa justamente voltado para essa voz do empresariado. Corroboro com tudo que você falou, concordo. Os sindicatos empresariais têm sido uma força nessa oitiva, nessa parceria do governo de Minas. E prova disso é que nós temos, né, essa deliberação dos CFCs e outras tantas dos diversos sindicatos que formam a FEComércio hoje. Então, tanto a indústria com a FIENG, como o comércio com a FEComércio, as cooperativas com a USENG, e as entidades, né, todas as entidades que representam, né, aquele que produz e gera emprego no nosso estado. Então, é muito importante que essa construção seja feita com vocês, que estão no dia a dia, sentindo o peso do Estado no dia a dia de vocês. O meu indicador de sucesso é tornar o ambiente de negócios o mais favorável possível. E nisso, a gente tem o Minas Livre, que é justamente o quê? Vocês encaminharem para o governo por meio das entidades, podem entrar no site da secretaria e pegar o formulário, e encaminhar também diretamente para empresários, mandar para a gente o formulário com as contribuições de como que o Estado pode ser melhor
em termos de burocracia. Como que a gente pode tornar a atividade empresarial mais livre, livre do Estado para crescer com responsabilidade, seguindo os protocolos sanitários, seguindo os indicadores de risco, mas o Estado aparecer somente naquilo que é necessário e não ficar sendo um peso para a atividade empresarial. Nós vamos conseguir melhorar à medida que a gente receber essas contribuições. E o mais bacana disso, Guilherme, é que quando a gente recebe uma contribuição por meio da sociedade, por meio dos sindicatos, por meio da FEComércio, das entidades empresariais, nós temos até 90 dias para dar uma solução para esse problema. Um dos grandes diferenciais do Minas Livre para Crescer é o prazo que o Estado está se dando para dar uma posição para a sociedade. A sociedade merece respeito, merece resposta. E mesmo que seja, eventualmente, um não, que seja um não consubstanciado, que seja um não explicando os motivos e as razões da inviabilidade do atendimento àquele pleito. Agora, eu posso dizer, pela experiência que estamos tendo aqui com Minas Livre, que muitas coisas são possíveis de fazer, só que é mediante essa manifestação daqueles que estão executando as políticas que a gente vai conseguir ser mais assertivo. Excelente, Fernando, excelente. Eu acho que esse como muito bem destacado aqui por um comentário da doutora Tassiane, Minas sai na frente, né, justamente por olhar, por ter esse zelo, em especial para toda a sociedade, sem negligenciar a saúde, mas sem negligenciar a pauta econômica. Né? Eu costumo falar Exatamente. Que a discussão colocada aqui hoje não é priorizar a saúde ou priorizar a economia, é como que nós poderemos conviver, né, de forma controlada, de forma moderada, sem impactar as duas pontas, porque, consequentemente, se a gente negligenciar o lado econômico, uma hora a gente vai ter um problema ainda maior do que é o colocado agora. Né? Então, eu agradeço em nome da FEComércio aí você ter aceitado, né, esse nosso convite para explanar. Vejo aqui diversos pontos, né, diversas dúvidas elencadas também, que acabaram não sendo respondidas, alguns perguntam de prazo, né, lembrando aqui lá do início do nosso bate-papo, né, o programa Minas Consciente é uma diretriz, é um parâmetro para as prefeituras locais, então tudo depende também do prefeito aderir ou não ao programa. Né? Uma vez feita essa adesão, aí sim o programa ele é aplicável a cada caso. Né? Tivemos aí essa... Pode falar. Desculpa, não, eu achei que já ia passar para as considerações finais, eu queria não deixar aqui de agradecer a presidente Maria Luísa Lilu, que tem sido extremamente importante. Todos os convites do governo para diálogo, para conversa, inclusive sábado, domingo, feriado, sempre esteve disposta a conversar, sempre trouxe as demandas para a gente, sempre participou. Então, eu queria parabenizar a presidente da FEComércio, a Lilu, carinhosamente chamada de Lilu, Maria Luísa, pelo trabalho à frente da FEComércio. Ela realmente tem sido uma guerreira nesse processo de construção conjunta com o governo dessas pautas. O Estado de Minas hoje mantém um secretariado técnico, o governador de Minas, Romeu Zema, tem mantido pessoas técnicas aqui justamente para facilitar o diálogo com aqueles que precisam de soluções também técnicas. Exatamente, né? Esse respaldo técnico é muito importante, você muito bem destacou aí também o papel das entidades empresariais, da presidente Maria Luísa, né? Justamente esse papel, esse empenho em levar as pautas do setor produtivo, né? Não só da presidente, como também de toda a diretoria que compõe a Federação do Comércio, os presidentes de sindicatos, os colaboradores que levam aí esse arcabouço técnico para os debates. Então, só para finalizar essa nossa conversa, aquelas pessoas que ainda ficaram com alguma dúvida, né, nós temos lá no portal, né, do próprio governo elencado o passo a passo do programa. No portal da FEComércio Minas nós também temos esses diversos pontos elucidados, algumas matérias, alguns pontos específicos de medidas que já foram adotadas, de alterações que já foram feitas lá no www.fecomérciomg.org.br, para quem tiver aí o interesse de visitar também lá nossas pesquisas que são realizadas, nós temos tudo disponibilizado. E aqui eu gostaria novamente de levar meu agradecimento a você, ao governo do Estado,
né? Agradeço tanto pelo programa quanto pela participação aqui na nossa live e perguntar se você quer deixar aí alguma mensagem para o empresário, né, para o setor produtivo que nos assiste nesse momento, né? Você muito bem destacou aí da importância das entidades, mas agora você tem uma mensagem para o empresário, para aquele empresário que está ali receoso nesse momento de cautela. A ideia, Guilherme, é justamente dizer para o empresário que essa crise é de todo mundo. O empresário, o cidadão, o empresário é um cidadão. É importante destacar que ele exerce vários papéis na sociedade. Então, que esse problema, essa crise, é de todos nós. E como uma crise conjunta de todos nós estamos solidários na construção dessas soluções. O que eu posso deixar aqui é que o indicador de sucesso da FEComércio, o indicador de sucesso da sua empresa, é o indicador de sucesso do governo, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Nós estamos aqui, nós somos pagos com recursos públicos para prover vocês de soluções para os problemas que nós estamos enfrentando. Vamos construir juntos, vamos aproveitar o espaço que o governo está dando, que é nossa obrigação, para a gente poder construir soluções que possam aderir às necessidades de vocês, para que a gente possa vencer isso juntos. Sejam protagonistas dessa solução junto com o governo. Vamos juntos construir essa base. O governo de Minas, hoje, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, liderada pelo secretário Cássio, tem se pautado no diálogo. E ouvir para gerir melhor essa crise. Então, vamos juntos construir. Agradeço enormemente a oportunidade que me foi dada. Uma das lives que mais deu acesso até agora foi a da FEComércio. Parabéns à FEComércio pelo poder que ela tem de atingir as pessoas, de atingir as lideranças. Parabéns a Maria Luísa, parabéns a todo o quadro de diretores da FEComércio. E queria dizer que estamos à disposição para sempre podermos continuar o diálogo e construirmos juntos essas soluções. O programa está aí, que os prefeitos possam aderir e que a gente possa continuar a construção de uma economia forte, pujante, que atrai investimentos e que a gente possa continuar sempre salvando vidas. Obrigado. Com certeza, e trazendo aí a retomada da atividade econômica para Minas Gerais, coloco aqui a FEComércio à disposição também do Estado, da Secretaria de Desenvolvimento, qualquer pauta que vocês tiverem, obviamente nós podemos ser essa ponte com o setor produtivo, e coloco a FEComércio também à disposição aí do nosso representado que nos assiste. Agradeço mais uma vez, Fernando, e Secretaria de Desenvolvimento e Governo do Estado pela participação, agradeço quem nos acompanhou aqui até agora. Mais uma vez, as informações estão no site do governo, no site da FEComércio, e qualquer dúvida que tenha perdurado, estamos aí à disposição. Um abraço, Fernando, muito obrigado. Grande abraço, até mais. Tchau. Tchau, tchau.